Será mesmo que o exercício físico pode acabar dando mais linha para a dor lombar, acabar piorando a dor lombar? Muitas pessoas com dor lombar, dor na coluna, sentem medo de estar se movimentando. Relatam que a dor acaba aumentando em alguns momentos quando estão fazendo exercícios. E será que isso é um alerta de que a gente deve tomar muito cuidado ao fazer exercício se nós temos dor lombar? É isso que eu quero te explicar melhor no vídeo de hoje. Se você entender melhor isso, com certeza você vai ficar mais próximo de um caminho para o alívio da sua dor lombar. Tudo que eu vou falar no vídeo de hoje vai servir se você tiver hernia de disco, vai servir se você está com dor lombar há muito tempo. Independente do seu caso, o vídeo vai te ajudar a te colocar em um caminho melhor para o alívio da sua dor lombar. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu não sei se você já passou por a situação do seu filho sair de casa. Eu não sei nem se você tem filho, mas se você tem, imagina essa situação. E se você não tem, imagina também a situação de uma mãe e de um pai que tem o filho saindo de casa. E eu não estou falando saindo de casa por um motivo ruim. Eu estou falando aquela saída de casa, aquela primeira saída de casa, depois da escola, normalmente para a faculdade, para novos desafios, desafios profissionais, desafios de mudar de cidade e tudo mais. E esse é um processo que gera muito desconforto, não gera? Tanto na família que vê o filho indo para outra cidade, por exemplo. Eu mesmo sou mineiro e me mudei para o Vale do Paraíba. Moro em Taubaté hoje em dia. Então lá atrás, quando eu tive que sair, eu entendo bem como que foi esse processo. Mas o que acontece é que tem um pouquinho de dor nesse processo, não tem? Tem a saudade da família, tem os novos desafios, porque agora saiu de casa, vai ter que se virar financeiramente, provavelmente, vai ter que se virar mentalmente, não vai ter mais papai e mamãe para estar protegendo a todo momento, não é verdade? E por que eu estou falando disso com você? Porque a dor lombar em relação a exercício físico, na verdade a dor lombar e hernia de disco e outro desgaste em relação ao exercício físico e melhora, tem um pouco disso, pessoal. Tem um pouco de, no começo quando a gente vai fazer exercício, gera dor, gera muitas vezes mais desconforto do que a gente ficar deitadão no sofá relaxando as costas. Mas esse, diz pra mim, o desconforto de sair de casa é um desconforto do bem, né? Achar o nosso propósito, em busca provavelmente dos nossos sonhos, em busca de objetivos profissionais, de desbravar o mundão aí. Todo esse desconforto, essa dor desse processo é benéfico pra gente. É pra gente realmente buscar novos objetivos na vida. E o exercício em relação com a dor lombar é isso também, pessoal. Aquele desconforto que a gente sente muitas vezes, aquela dor que às vezes a gente sentiu ao fazer algum movimento focado para a melhora da dor lombar acontecer, é também isso. É um desconforto que acontece, mas que pode ser muito produtivo se você quiser ter um alívio para a sua dor lombar acontecer, para você se sentir melhor, para você voltar a fazer aquelas atividades com mais segurança que hoje você está sentindo mais limitação. Então é super importante você entender que o exercício físico, na imensa maioria dos casos, eu diria mais de 99%, é super importante para o controle da dor lombar acontecer e ele não vai piorar ela. Mas dito isso, agora eu quero te explicar na prática por que a melhora acontece e por que o exercício físico não vai piorar a dor lombar. Muitas vezes quando a gente fala em dor lombar, a gente acaba às vezes associando com uma hernia de disco, acaba associando com desgaste na coluna, acaba associando com uma postura errada, como agachar sem dobrar os joelhos, por exemplo, abaixar todas as costas. Normalmente a gente associa a dor lombar com esses fatores, mas a verdade, pessoal, é que a dor lombar ela é muito multifatorial. O que eu quero dizer com isso? São diversos fatores que podem influenciar você ter dor lombar ou a você melhorar a sua dor lombar. Eu não sei vocês, mas eu e minha noiva, a gente adora ir num bom restaurante. Um restaurante gostoso, tem uma comida legal, tem um atendimento bacana. E muitas vezes alguns restaurantes não dão certo, né? Eles não conseguem às vezes fidelizar clientes, não conseguem ter uma retenção legal de clientes e se pergunta, nossa, será que é a comida que não está muito legal? Será que os funcionários não estão atendendo bem? E a verdade é que muito provavelmente não é só um fator, né? Quando um restaurante acaba fechando, não é só por um fator.
Normalmente eles se dedicam para a comida ser boa, normalmente eles se dedicam para atender bem, mas às vezes tem pontos que eles não estão enxergando. Às vezes eles precisam ir para as mídias sociais buscar mais clientes nos dias de hoje, às vezes eles precisam inovar no cardápio. Então é um conjunto de fatores que vai fazer esse restaurante não dar muito certo ou fazer esse restaurante conseguir inovar e alavancar as suas vendas e, consequentemente, os seus clientes, não é mesmo? E a dor lombar é um pouco parecido, pessoal. Por quê? Não é só um fator que vai influenciar especificamente a dor lombar na imensa maioria dos casos. Na imensa maioria dos casos, agora eu estou falando de mais de 95% das pessoas que têm dor lombar. E que são vários fatores associados como nível de estresse vai estar influenciando muito intencional o nosso corpo produzir dor lombar. Como que está o nosso sono vai influenciar muito na dor lombar. O nível de atividade física que a gente está, se a gente está muito sedentário ou se a gente está fazendo exercício físico de uma maneira equivocada. Como que está a nossa alimentação. Então, todos esses fatores influenciam muito mais a dor lombar que uma hernia de disco, por exemplo. E esse é o primeiro motivo que eu quero te mostrar do porquê que o exercício físico ele só tende a melhorar a nossa dor lombar. Por quê? Se você tiver uma boa rotina de exercícios físicos, consequentemente você vai ter um controle melhor de estresse, você vai ter um sono melhor, você vai se preparar melhor para o contexto da sua rotina. Pode ser que você tenha dor lombar ao ficar muito tempo em pé. Pode ser que você tenha dor lombar ao ficar muito tempo sentado. Pode ser que você tenha dor lombar ao brincar com o seu filho. Pode ser que você tenha dor lombar ao fazer uma caminhada muito longa que você gosta. Então, os exercícios também vão te ajudar a te preparar para isso, te preparar melhor ainda para a sua rotina, para você conseguir um controle de dor lombar bacana. E também os exercícios vão te motivar a comer melhor. Tudo aí, todos os pontos aí que eu falei que contribuem no multifatorial para a sua dor lombar acabar acontecendo. E se você for pensar, é tudo relacionado ao nosso estilo de vida. O exercício físico é peça-chave no nosso estilo de vida para a gente conseguir um controle bacana da dor lombar, tá bom? Mas, como tudo na vida, não é só uma coisa que a gente tem que olhar, né? Eu sei que eu falei vários fatores dentro dessa primeira coisa multifatorial, que é o exercício, que é o estresse e que é tudo, mas a gente pode pensar também, às vezes você deve se perguntar como que a nossa coluna vertebral funciona, como é que esse lugarzinho aí que gera às vezes tanta dor lombar na gente funciona, tanto incômodo, às vezes você deve pensar, nossa, o que está acontecendo aqui dentro para ela estar incomodando, né? E sabe um ponto também fundamental do porquê que o exercício não piora a dor lombar? É uma crença, anota aí, se tiver um caderno do lado, anota. É a crença que mais afasta as pessoas de melhorarem a dor lombar. Sabe qual crença que eu tô falando? É a crença de que o impacto é ruim para a coluna lombar. É a crença de, não, João, você não pode fazer agachamento, João. Você tem hernia de disco. Maria, cuidado com essa postura, Maria, não vai sair correndo de novo, hein? Olha a coluna. Essas são frases muito faladas para pessoas que têm dor na lombar. Provavelmente você já escutou alguma delas ou similares a essas duas que eu tentei reproduzir aqui para você. O que acontece é que essa é uma crença muito antiga, de que a pessoa que tem dor na coluna, ela deve evitar certos movimentos para tomar cuidado com a estrutura da coluna, porque senão a dor pode piorar ou quiçá até fazer mais mal para a coluna lombar. E a verdade é que isso não tem fundamento, pessoal. Sabe por que isso não tem fundamento? Vou te explicar um pouquinho melhor como é que funciona a sua coluna vertebral. Tem um processo muito importante para a gente lubrificar os nossos discos intervertebrais. E sabe qual processo é esse? É o processo de hidratação da nossa coluna. Principalmente aqui a gente está falando da nossa coluna lombar, que é onde a gente tem dor. É muito importante que você entenda que é justamente o impacto dos exercícios físicos que vão te ajudar a produzir hidratação para esses discos intervertebrais. Sabe uma atividade que muitas pessoas abominam, falam para a pessoa com dor lombar não fazer e que pode ajudar muito no controle da dor lombar? É duas atividades, na verdade. É a musculação e a corrida. Muitas pessoas falam, coluna, não vou só alongar, não vou fazer musculação, não vou correr. E na verdade, são duas, apareceu mais um dedo aqui. São duas excelentes atividades para o controle da dor lombar acontecer, justamente devido à hidratação dos discos intervertebrais que começa a acontecer
consequentemente, esse controle de dor lombar começa a ser melhor, começa a ficar até mais acentuado esse controle de dor lombar, não só devido àquelas coisas multifatoriais que a gente está mudando com o exercício, mas também devido a essa questão do impacto. Você está dando toda hora mais hidratação para sua coluna e, consequentemente, toda hora o alívio de dor lombar está acontecendo com mais frequência. E talvez você tenha até aquela dor lombar que acaba irradiando para a perna, né? Nossa, essa é uma sensação, eu já tive algumas vezes no passado e eu sei que é uma situação muito desconfortável. E talvez você esteja imaginando, nossa, Paulo, será que o exercício vai ajudar mesmo? Então, não sou eu que vou te contar, eu quero agora deixar o depoimento de uma aluna minha, o nome dela é Maria Luísa, carinhosamente eu chamo ela de Lu, e ela vai te contar o resultado dela. Olá, meu nome é Maria Luísa, eu treino com o Paulo Henrique, já tem quase uns 3 anos e no início do meu treinamento eu tinha muitas dores no ciático, essa dor radiava pelas pernas e ia desde o quadril, né, se estendia e era bastante desconfortável. E graças ao treinamento certo, os exercícios específicos e ideais para minha pessoa, então hoje eu estou tranquila e sem dor. Então eu agradeço muito ao meu treinador, o Paulo, e recomendo. Um abraço. Viu só, carinhosamente eu chamo ela de Lu, é uma aluna muito querida minha e ela é professora, ela tem uma netinha, então ela sofria muito com as dores, essa dor que ela fala, muitas pessoas falam, né, igual ela falou, a famosa dor ciática que irradia para a perna, e é muito comum essa dor limitar a gente, né, em diversas atividades pode estar acontecendo isso com você, e limitava ela tanto para dar aula, tanto para brincar com a netinha dela, mas ela conseguiu um controle bem melhor depois dos exercícios, você viu que agora ela tá tranquila e sem dor, palavras dela mesmo. Mas, mesmo com o depoimento da Lu, mesmo com tudo isso que eu tô falando sobre a importância do exercício, talvez fique uma pulguinha, não é aqui a pulguinha atrás da orelha no ditado, né? Mas talvez fique uma pulguinha atrás da orelha sua aí. E o que que é? É você pensar, mas Paulo, como assim o exercício físico não piora a dor lombar? Eu já fiz um movimento, eu fui pegar um peso do chão e eu travei as minhas costas. Eu fui correr e eu voltei e minhas costas acabou travando depois. E eu quero que você pense aqui comigo, pegue essa história para você entender melhor. Vamos supor que você tem um filho ou que você conhece alguém que tem um filho que quer muito passar no vestibular de medicina. Eu já conheci alguns colegas, primos e até amigos que foram atrás desse objetivo. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. E você sabe, todos nós sabemos que para você passar numa universidade federal, por exemplo, de medicina, você tem que ter muito estudo. Você tem que se dedicar muito, você tem que perder às vezes finais de semana estudando para você conseguir esse resultado. Vamos imaginar que você tem um filho que estudou, se dedicou, fez a prova a primeira vez e não passou. E não só ele não passou, ele foi muito mal na prova. Mesmo com todos os estudos, ele foi muito mal na prova, ele não teve um resultado legal. Diz pra mim, você vai falar pra ele desistir se esse é o sonho dele? Com certeza não. E por que eu tô falando isso pra você? Pra você entender que generalização não é o caminho. Porque qual o caminho o seu filho podia tomar? Ah, não, isso não serve pra mim então. Vou fazer outra coisa, não quero mais isso. Não quero isso pra mim. Sendo que esse era o sonho dele. É a mesma coisa, às vezes, com o movimento em relação à dor lombar. Não é porque você fez um movimento específico que gerou aquela dor lombar naquele momento que você tem que excluir todos os movimentos da sua vida, sendo que o movimento que vai ajudar você a melhorar a sua dor lombar. Provavelmente, aquele movimento específico que você fez pode ter muito comum as pessoas tentarem pegar algo do chão e sentir aquele estalo nas costas. E, muitas vezes, é um movimento que ele apenas é um laranja da história, ele paga um pato de uma semana que provavelmente você ia sentir mais dor lombar como qualquer pessoa. Nós não somos super-heróis. De vez em quando dores vêm e vão. Isso
é normal de acontecer. Pode ter sido uma semana que você não dormiu muito bem. Quando não dorme muito bem, não estou falando de postura na cama. Eu estou falando que você não conseguiu dormir legal mesmo. Isso contribui para a dor lombar acabar aparecendo. Pode ser que você estava numa semana de muito estresse no trabalho ou em casa. Isso acabou tensionando o seu corpo a ponto daquele movimento ter gerado a dor lombar. Mas entenda, não é porque um pneu do seu carro furou que você vai furar todos os outros de raiva. Você precisa do exercício. O exercício físico, ele vai te ajudar a evitar essas situações. Porque quanto mais você fizer exercício físico, quanto mais você se preparar para a sua rotina, menos vai ser a probabilidade desse travar de costas acontecer novamente com outro movimento. E não, você não precisa evitar aquele movimento que você sentiu dor, que você teve esse problema com a dor lombar. E sim, você deve gradativamente voltar a fazê-lo e isso vai contribuir para cada vez mais a frequência da sua dor lombar diminuir. Principalmente entenda, não generalize. Não é porque você foi fazer uma corrida um dia e acabou sentindo a dor lombar que você nunca mais vai poder correr. São situações pontuais, são exceções, não é a regra. Tá bom? O movimento ele é super importante e ele é super válido se você quiser melhorar a dor lombar, igual a minha aluna Lu também conseguiu melhorar. Mas achou que não teria, mas tem duas situações em que o exercício físico pode piorar a dor lombar. Tem duas situações em que ele pode ser o vilão, mas veja bem, ele pode ser o vilão porque nessas duas situações ele vai estar sendo usado de maneira equivocada. E para começar a primeira situação, quero fazer uma pergunta para você. Adianta você pôr um pezão no freio do carro depois que você já bateu, você já jogou o carro na traseira do carro da frente? Com certeza não vai adiantar, né? Então, dando gancho para o primeiro ponto, onde o exercício físico não vai te ajudar. Quando você está em crise muito aguda de dor lombar. Sabe aquela crise? Eu já tive crise aguda de dor lombar, mas de 3 a 5 vezes na minha vida, se eu não me engano, lá atrás eu já tive, eu sei como é ruim. E quem tem dor lombar sabe diferenciar quando ela fica crônica e quando ela tá aguda, ela tá muito intensa. Porque quando ela tá em crise, quando a gente tá em crise, a gente não consegue nem movimentar direito. A gente sente dor a todo momento, a gente mexe na cama, a gente tá sentindo uma dor muito forte, muito aguda, a ponto de às vezes doer até quando a gente tá parado. E nesse momento, o exercício físico não vai ser uma boa opção, pessoal. Por quê? Porque não adianta pisar no freio depois de que a gente já bateu o carro. Porque acontece que naquele momento, a dor está tão intensa que você não vai ter, seu organismo não vai ter condições de fazer exercícios de forma benéfica para você. Isso é diferente de quando a dor já está mais controlada e você tem que fazer exercício mesmo com dor num determinado momento. Quando ela está aguda desse jeito, o que você precisa fazer é repouso. Só nessa situação eu indico repouso, tá? É repouso, é você ver um bom médico para te indicar analgésicos, indicar medicamentos e intervenções clínicas para te ajudar a ter o alívio. E essa intervenção para você buscar o alívio vai te ajudar muito a você iniciar um processo de exercício físico e, consequentemente, você iniciar um processo de melhora da sua dor lombar. Normalmente, não é recomendado o repouso na crise por mais de 72 horas. Então, começou a sua crise, passou 3 dias, você deve voltar mesmo que gradativamente, muito provavelmente, é legal você já incluir exercícios físicos se já for possível, tá bom? Essa é uma das situações, tá? E a segunda situação, eu vou dar outro gancho para ver se você pega a situação que eu quero falar, hein? Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, é aquele ditado que quer dizer, quanto mais eu insistir, aquela coisa que eu quero vai acontecer. Isso é o segundo risco de quando o exercício físico pode piorar a dor lombar. Que é o que, pessoal? Que é a gente dar dose excessiva de exercícios físicos. Eu já peguei alunos com casos crônicos de dor lombar que o que estava acontecendo? Já tive aluna que gostava muito de correr e só que ela estava correndo todo dia, fazendo academia todo dia e isso acabou gerando uma dor aguda na lombar, acabou acontecendo isso 2 vezes com ela e a dor lombar dela ficou
ao ponto de ficar crônica por causa de uma dose excessiva. Agora ela já está fazendo um trabalho legal, ela já está tendo um controle de dor lombar bacana com o trabalho de exercício, com o redirecionamento que a gente está fazendo. Mas é outro alerta que eu quero passar para você. Você não vai sair daqui do vídeo, nossa, o Paulo falou que é só fazer exercício, que eu vou conseguir melhorar, eu vou fazer exercício todo dia, vou me dedicar. Não, você precisa de uma dose certa, tá? Não adianta você querer fazer volumes exagerados de exercício, que aí o nosso corpo também vai acabar sentindo. Eu não sei se você acompanha, gosta de acompanhar esportes. Eu gosto muito de esporte, principalmente dos esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, gosto muito de acompanhar. Mas, se você perceber, há muitos casos de lombalgia, de dor lombar em atletas de alto rendimento. Por quê? Porque eles estão toda hora dando dose excessiva para o corpo, porque eles precisam de resultado, ganhar jogo, bater meta, bater recorde, e tudo isso acaba gerando muita dor lombar. Vocês devem se lembrar do Guga, que foi o maior tenista do Brasil, né? Ganhou títulos muito importantes para o Brasil no tênis, né? E ele teve um histórico muito forte de dor lombar e também de alguns problemas no ombro no final da carreira dele, e até contribuiu para ele fazer o fechamento de ciclo da carreira dele na época, e muito por conta da dose excessiva. Então, cuidado com ela. O exercício físico é super importante, mas você precisa de uma dose certa para eles serem efetivos para a melhora da sua dor lombar, tudo bem? Isso é super importante. E se você é atleta amador ou até um atleta de alto rendimento e tudo, e está sofrendo com dor lombar, você precisa realinhar um pouquinho, às vezes, o seu treino para evitar disso acontecer e você poder fazer o seu esporte com menos dor lombar, tá bom? Que principalmente que você entenda a importância que o exercício físico tem na melhora da dor lombar, que não é uma coisa assim que você vai fazer exercício, vai virar um super-homem, nunca vai ter dor, a dor nunca vai aparecer, a dor às vezes vem e vai, tá bom? Somos seres humanos, isso acontece, tá? Mas eu quero que você entenda que se você tiver doses certas de exercício na sua rotina, você vai ficar no controle da dor lombar, em vez dela ficar sempre controlando, ela sempre te impedindo de ter rotinas tranquilas e até mesmo prazerosas, tá bom? Essa é a ideia que eu queria passar no vídeo de hoje, que o exercício físico não é vilão, tá? O movimento ele não é vilão, e na verdade o movimento é a grande chave, é o grande aliado que a gente tem para a dor lombar conseguir amenizar, para a dor lombar conseguir ficar controlada, tá bom? Espero de coração que esse vídeo te ajude, te deixar até um convite, tá bom? Vou deixar aqui em cima. O meu Instagram é @paulosimões_personal_trainer. Então, se você quiser me seguir por lá também, lá eu consigo divulgar conteúdos diariamente também. E vai ser um prazer ter você por lá também e eu poder tentar te ajudar da melhor forma para você conseguir ter um controle de dor lombar bacana. Tudo bem? Foi um prazer estar com você no vídeo de hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.